Graça e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do nosso Pod Kids. Com esse ministério lindo aqui, o nível 4. Uhul! Podem se apresentar aí. Olá, gente. Boa noite para todos. Bom dia. Não sei que hora que vocês vão ver esse podcast, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nossa, que é uma honra ter vocês. Estou muito feliz também. Primeira vez que eu tô aqui, ainda mais agora com a Amanda, Paulinho depois aparecer. Paulinho também tá aqui escondendo o ouro. Não, Paulinho. E para nós que é uma honra mesmo, um privilégio ter vocês, né? O nível 4 participou do nosso retiro. Sim, eu já tive também o privilégio de conhecer a Amanda, né? O nível 4 lá na garagem lá que vocês tocavam, numa célula e realmente assim a gente era muito tocado, né? Muito tocado pelos louvores. É um ministério assim que a gente vê a adoração mesmo, a gente sente a presença do Espírito Santo. E hoje com esse tema, como a Karina falou, né, da adoração profética. E como eu falei, botei essa bomba para vocês, explica para nós sobre, né, como que vocês assim veem a adoração profética, né? Sim. Na perspectiva de vocês. Amém? Sim, primeiramente, novamente eu quero agradecer, é um privilégio, para mim foi um privilégio, né, não somente para mim, mas para o ministério todo, né? Estar com vocês naquele dia no retiro foi um momento muito top, assim, que o Senhor nos marcou, né? E muito obrigada mesmo. Nosso primeiro podcast. Verdade. E vamos falar sobre adoração. Eu confesso que esse tema é um tema da minha vida, né? Ô, glória. A adoração, eu digo para todo mundo, é minha vida, é o que queima dentro de mim, né? Se existe uma convicção dentro de mim, que eu nasci para isso, que eu nasci para adorar, né? Deus nos criou para adoração, Deus nos criou para um relacionamento com Ele genuíno. Deus não nos criou para encher a igreja, enfim, mas Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Glória a Deus. E esse é um tema que abrange muita coisa. Adoração não se resume em música, né? Adoração não é um período de louvor, não se resume em 2 horas de um culto, mas a adoração se resume numa vida de entrega, enfim. E a adoração profética, quando eu penso em adoração profética, eu me lembro a respeito da história de Saul, né? O rei Saul, todos conhecem a passagem, eu não vou me lembrar o versículo, o capítulo, né? O livro. Sou péssima de memória, a minha memória não me ajuda, mas todos nós sabemos que ele era atormentado por um espírito, né, maligno, e o rei Saul manda chamar alguém que tocasse bem a sua harpa, né? E o interessante é que a Bíblia é muito clara e ele diz, chame alguém que toque bem, que maneje bem a harpa. E isso nós já estamos falando de... Como que eu posso dizer? De levitas que manejam bem os seus instrumentos. Tangedores, né? Que toquem bem. 1 Samuel, exatamente. Vai falar a respeito dessa história aí. E quando Davi é chamado, quando Davi tocava a sua harpa, a palavra vai dizer que o espírito maligno, ele saía de Saul, ele ia para longe de Saul, né? E nós vemos nessa passagem uma adoração profética, uma adoração que cura, uma adoração que liberta, uma adoração que restaura. E eu confesso que hoje em dia isso tem queimado muito no meu coração, porque eu não sei qual a visão que vocês têm a respeito disso, mas eu tenho tentado, pelo menos na minha igreja local, eu tenho tentado ir contra uma cultura de música, uma cultura de musicalidade, de um som bonito, de uma estrutura. Eu tenho tentado ir contra isso porque o Senhor não precisa das nossas músicas.
O Senhor não precisa de música, o Senhor não precisa de um timbre bonito, o Senhor não precisa de um equipamento topíssimo. É claro que se Deus nos dá essa oportunidade de investir no reino, logicamente nós vamos oferecer o melhor. Mas isso não quer dizer que isso é a nossa prioridade. Isso não quer dizer que Deus precisa disso. Uau, né? Deus, Então, é assim, Deus não procura música, mas Deus procura adoração. Né? E isso é tão forte que Deus tem isso 24 horas por dia no céu. Né? Existe um coro celestial, enquanto nós dormimos eles cantam, nós acordamos, os anjos continuam a cantar. Então, assim, a palavra vai dizer que ele procura os verdadeiros adoradores. Uau, perfeito, glória a Deus. Então, para mim, a adoração... Já tô com vontade de chorar aqui. Já. E isso, já, presença. A adoração é uma coisa que eu tô arrepiada, porque é uma coisa que move a minha vida. Eu sempre costumo falar para Deus, Senhor, eu não quero ser mais uma. Existem muitas pessoas cantando, pastores. Tem muita gente já cantando, tocando, mas adorando. É difícil, né, pessoa, né? Pessoas que realmente pagam o preço de uma adoração. Porque hoje em dia é muito bom você tocar com pessoas assim que faz um som legal, né? É muito bom a música. A música em si, né? Preenche a nossa alma, é top, né? Só que assim, precisa ter unção. Nossa. Rei Saul fala, chame alguém que toque bem a harpa. Mas o que adianta tocar bem se os nossos acordes, se a nossa voz, se o nosso timbre não manifesta a presença do Senhor? Não adianta Vazio, nada, né? A palavra vai dizer a respeito de que muitas vezes nós somos... puxa vida, eu esqueci. Mas de sermos vazios, né? Por fora nós somos bonitos, mas por dentro sepulcro, né? Caiado, né? Então, assim, a nossa adoração não pode ser assim. Eu creio assim num equilíbrio. Gente, eu falo demais. Não, né? pode falar. Pelo amor de Deus. A gente tá Vamos pra chorar, filho. Se nós chorar, Eu começo a falar disso, enfim, mas eu creio que hoje nas igrejas, hoje no Ministério de Adoração, ministros de adoração, tangedores, eu constantemente... eu tenho falado isso para o louvor da minha igreja, né? Oi, pode falar da tua igreja, o nome, Sim, pode falar, não tem então, problema, gente, não tem os pastores. Hoje eu congrego, hoje, né, já faz o quê? 4, 5 anos que eu congrego na Restaurar do Meridota. Pastora Maiara, pastor Adriano, um beijo para vocês. Amo a vida deles, me espelho muito, são pastores assim que estão sempre me incentivando, me respaldando, dando todo o suporte para que a gente cresça, para que a gente saia do nosso conforto, né? Quase que dando um chute na gente, vai, sabe? Força aí, vai lá, empurra. Vai, desenvolva, cresça. E, enfim, eu sou muito grata a eles, né? Eu honro muito a vida deles. Quero até ter esse tempo para dizer o quanto eu amo a vida deles, que de verdade são pessoas assim, pastores que investem, que pagam o preço, sabe? E estou na liderança também do louvor lá. Glória a Deus. Né? Já faz algum tempo, confesso que eu não queria assumir, porque eu sou um pouco chata em algumas questões, mas eu creio também que é Deus me tratando, sabe? E eu levo muito a sério essa questão. E eu tenho falado muito a respeito dessa cultura de adoração para o pessoal da minha igreja. E aonde eu estiver, aonde o Senhor me levar, eu quero derramar o que Deus tem feito, a mentalidade que Ele tem trazido para mim, sabe, a respeito disso. Então, assim, eu creio muito que a adoração precisa estar acompanhado, sim, com uma boa técnica, né? Ainda que na nossa limitação, ainda que seja 4 notinhas, mas que sejam 4 notinhas muito bem executadas. Exatamente. Só que precisamos ter unção também. Porque, como eu disse no começo, Deus não precisa de música. Mas nós precisamos de momentos de adoração na igreja que a presença do Senhor fique real, né? Exatamente. Que é do altar que desce, exatamente. né? Que derrama, nós né? precisamos de cultos que não se pode passar.
Sabe, eu lembro de Ezequiel 47, os níveis. O meu coração, sabe, o meu coração queima por momentos de culto onde não exista mais nada a não ser a presença do Senhor. Glória a Deus, meu Deus do céu. Sabe, para mim o culto assim marcante é quando o Senhor vem e a lista de canção cai por terra. Aquilo que a gente planejou, a lista, aquilo que a gente pôs no papel cai por terra. Por quê? Porque a presença do Senhor veio. E aí, exatamente. E aí já não tem mais o líder de adoração da noite, mas o líder é o rio do Senhor, fluindo em nós e através de nós. E Amanda, é muito interessante porque assim, o que mais me chamava atenção quando eu ia lá era exatamente esse momento onde, tipo, já não tinha mais uma letra ali para se cantar, mas era algo onde a presença do Senhor estava se movendo e era algo espontâneo, algo que a gente sentia mesmo. Né, o ambiente, né? E essa palavra que tu falou de Davi é interessante porque no final de tudo fala assim, ó, e o Senhor está com ele, né? Ele dá uma lista, olha, ele sabe tocar, ele é bom, ele é bonito, porque fala até da aparência de Davi, mas ele conclui falando, e o Senhor é com ele, né? Então é a unção mesmo, o mais importante de tudo, óbvio, é a unção, mas como tu falou, se tiver a oportunidade de ter um som legal, de ter pessoas que toquem bem, cantem bem, tudo isso ajuda, mas a unção é mais importante. E a gente vê muito claro em vocês a unção. Amém. Quando vocês estão tocando, né? Todo o ministério, eu falo como ministério porque é legal ver quando vocês chegaram lá, eu lembro do retiro, você estava ali orando. E até a pastora Flávia que nos chamou a atenção, né? Ela falou assim, puxa, sabe o que eu mais gostei do ministério? Que a oração deles era pedindo para que se tornasse um ambiente de cura, para que se transformasse num ambiente de cura. E aquilo ali nos chamou a atenção, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais aí, o Dani, Fala, Dani, senão eu vou... Fica à vontade, gente. É pra falar, Amanda, não é pra deixar de falar. Eu acho assim, em relação à sensibilidade, né, do espírito que a gente, como adorador, tem que sempre buscar, eu acho que isso é uma coisa essencial. E não é uma tarefa, não é um fardo, é uma coisa que é o estilo de vida mesmo do adorador. Que nem tava falando, não é o momento que eu tô ali que eu vou estar, tipo assim, adorando. Não, ali vai ser uma expressão de como é o meu estilo de vida. Porque na presença de Deus não tem máscara. Na presença de Deus a gente vai refletir a nossa intimidade com Ele. Sim, eu acho que é muito lindo quando a gente começa assim, principalmente mergulhar assim, em conhecer quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é Ele na minha vida, o que Ele fez na minha história, o que Ele ainda está fazendo, sabe, essa questão de identidade dEle na minha vida, o que eu sou nele, o que ele é em mim, eu acho isso tão lindo. E isso, assim, pelo menos assim, falando assim por mim, isso me dá, às vezes, assim, até autoridade em momentos de muita timidez. Isso me dá, sabe assim, aquela coisa assim, não, porque não sou eu, realmente é o Espírito Santo. Então, sabe aquela coisa assim, que quebra um pouco? Então, cara, eu acho isso muito lindo. E eu acho que é uma das chaves em momentos específicos no qual reflete toda uma vida assim de comunhão com o Espírito Santo. Eu acredito muito nisso. E é exatamente o que fala lá em Timóteo, né, que Deus não nos deu um espírito, né, mas de medo, né, mas deu um espírito de poder, de moderação, de equilíbrio. Exato. E é trazer tudo isso, né, no momento de adoração. E isso que fica nítido em vocês, isso que a gente sabe quando eu tô escutando ali, e eu gosto muito de louvor, por mais que eu não cante bem. Nós dois, mas a gente gosta muito, a gente canta. A gente fica praticamente o dia inteiro ouvindo. Vocês vão ter que dar uma palha aí, né? Misericórdia, né? Vai correr o pessoal da live aqui do podcast. Mas o Dani já até tentou, né, amorzinho? Mas não conseguiu. Desistiu de nós. Palhaçada, hein? Não, mas é assim, a gente põe muito louvor em casa, porque a gente fazia as lives em casa, assim, né? Nossa.
E a gente cantava louvor daí. Acho que alguém entrou lá e percebeu. Meu tio, mano. Não, mas o Dani, né, como professor boa aqui, palavra, mas... ele pode concordar comigo, todos podem cantar. É, ele já Todos falou. podem cantar, Ele com falou certeza. falou isso pra nós, né? Tem jeito pra todo mundo. Não, e Teve aí? jeito pra mim, então assim. Só Teve mudo. jeito pra mim também, Então né? todos podem cantar. Ele falou isso pra gente. É, né? não, E e o Dani nós... é um professor. Meu Deus, gente. Dani é excelente Sim. professor. É verdade. E assim, Amanda, como que começou tudo isso? Porque onde que foi esse início? O interesse pela música? Na adoração, na música? Adoração. Olha, começou quando eu era mirradinha, uma criancinha. Não lembro quantos anos eu tinha. Não sei se era 7, 8 anos. Eu sei que quando eu era uma criancinha, eu já pegava a tábua de carne da minha mãe e fazia de guitarrinha. E aí eu pegava, sabe aquele negócio que amassa o alho assim? É um socador. O de feijão. socador, isso. Eu pegava aquilo e eu fazia de microfone, sabe? Então, assim, desde criança eu creio que Deus já tinha me capturado nessa área de adoração e eu fui crescendo, fui gostando demais, né? O meu primeiro instrumento foi bateria, eu comecei a tocar bateria. E aí eu comecei a servir na igreja, na bateria, apaixonada, eu amo, até hoje, quando eu tenho a oportunidade de profetizar na bateria, eu amo muito, né? É um instrumento muito profético, estamos falando de adoração profética, e se existe um instrumento profético que move céus, os tambores, né? Então... amo quando eu tenho essa oportunidade de poder profetizar. E aí eu lembro que quando eu era de outra denominação, né, eu cresci na Quadrangular, mas o meu tempo se encerrou lá. Só que eu lembro que nesse período, enquanto eu era baterista da igreja, pela necessidade, né, a pessoa que tocava violão, ele saiu da cidade e ficamos sem alguém que tocasse um instrumento de melodia. Então, eu aprendi em um mês. A pessoa que ia sair me passou as notas. Ali na prática, eu tive que pegar rapidinho, né, pela necessidade da igreja. Então, em um mês, eu aprendi violão. E aí, eu comecei a desenvolver. Né? Fui desenvolvendo de ver muitos vídeos no YouTube. E aí, começou também essa área do canto. Confesso que eu achei por muito tempo que eu ia ser baterista a minha vida toda, né? Só que o tempo foi passando e eu não consegui fugir e Deus começou a me soprar para a área de ministração. No começo foi muito difícil, embora sempre dá aquele frio na barriga, aquele temor, porque nós estamos mexendo com a presença do Senhor e com vidas, né? Então, assim, mas eu jamais achei que um dia eu estaria liderando a adoração, enfim. E hoje eu me sinto realizada. Né, eu tenho uma passagem de Jesus que me intriga muito. Ele fala assim que fazer a vontade do Pai é como comida e bebida para ele, né? Ele é como se ele estivesse falando, fazer a vontade do meu Pai me sacia. Assim como quando eu tenho fome eu como algo, assim como eu tenho sede e eu bebo algo, isso me sacia. Fazer a vontade do meu Pai é essa satisfação, esse sentimento, né? Então hoje eu posso falar que nem Jesus. Hoje aquilo que eu faço é como comida e bebida, sabe? E aí eu já tô nessa área, né? Todo esse tempo aí crescendo, né? Aprendendo a cada dia, sendo moldada, esticada pelo Senhor, né? Porque aquilo que a gente canta precisa ser verdade, né? Então assim, constantemente eu tenho sido esticada pelo Senhor nas provas, nas lutas, na questão de confiança. E quanto mais eu adoro, mais eu conheço meu Pai e é libertador. A adoração é libertador. Glória a Deus. E eu também, Dani, tinha sempre essa curiosidade, né? Por mais que a gente se conheça, mas como que começou, assim, Dani? Quando que despertou também no teu coração de dizer, cara, eu quero isso pra minha vida? Isso daí, assim, quando eu era, assim, criança, uns 12, 13 anos, eu
comecei a sentir muita vontade de cantar. E assim, em casa mesmo, eu vivia cantando, eu não parava quieto. Minha mãe assim, ô filha, já deu, né? Tipo assim, pessoal, tipo, cansa, né? O dia inteiro, criança e tal. E teve uma época que a igreja foi gravar um CD, né, tudo mais, e um pouquinho antes, tipo naquele ano mesmo, o pessoal lá que tava no louvor veio conversar comigo, né, e falou assim, Dani, já ouvi você cantando e tal, tipo assim, você não gostaria de estar entrando aqui pro backing, né, começar a cantar com a gente e tal? E eu, de primeira, eu não quis e eu não entrei. Por quê? Na minha cabeça, de 14 anos ali naquela época, eu pensava assim, meu pai é pastor, minha mãe é pastora, se eu estiver lá em cima, todo mundo vai falar, o menininho tá lá porque ele é filho dos pastores. E eu sempre gostava de cantar, mas aquilo, por mais que tenha sido, pareceu uma coisa muito parcial para mim. E aí eu falei assim, muito obrigado, agradeço a educação. Eu até achei que era uma coisa, achei até que era uma coisa tipo da pessoa meio assim querendo me agradar, talvez, né? Tipo, elogiar, não sei. E quando teve a época do CD da igreja, que foi um pouquinho depois, eu participei no fundo, fiz uns negócios, e aí eu ouvi o rapaz da gravadora, que era uma pessoa que eu não conhecia, que é uma pessoa que não teria o porquê falar alguma coisa de mim, falando assim, olha, esse rapaz, se ele se envolver com a música, pode ser que ele tenha algum futuro na frente, falando uma frase assim, aquilo pra minha alma, né, pra aquela alma que tava um pouquinho olhando assim, falou assim, sozinha. Falei assim, olha, fiquei feliz de ouvir isso, né? A alma dá um sorrisinho, né? Já tava meio pra baixo daquilo. Eu falei, cara, então talvez realmente seja um direcionamento de Deus pra minha vida. E aí já deu continuidade. Não sei se vocês eram da época do CD da igreja. Não, a gente tem o CD, né? Mas não. A gente tem o CD, ganhou. Minha voz de criança. Se crucificar. Tava amadurecendo ainda. Ainda a voz de pré-adolescente, menino fica mudando, né? Aí foi a época que realmente eu entrei com muita timidez, né? Mas fui vencendo essas questões pro louvor da igreja. E nisso o Espírito Santo já começa a trabalhar, porque junto vem uma coisa e vem outra, né? E aí foi da onde foi surgindo a minha paixão. Ela foi aumentando mais e fui conhecendo outros aspectos de Deus que eu não tinha a menor ideia, porque através da adoração a gente vai vendo, tipo assim, puxa, o que eu estou sentindo aqui? Nesse refrão, puxa, eu estou sentindo a presença de Deus de acordo conforme declara isso daqui, que coisa diferente. Uau. Então, sabe, começou a mas essa melodia, ao invés dela ir reto, ela subiu e parece que ficou tão intenso, e parece que o Espírito Santo mudou uma chave, sabe uma coisa assim louca? Sim. Então, essas experiências também começaram a acontecer. Eu falei assim, puxa vida, é uma coisa completa, né? E aí foi ligando uma coisa na outra. Nossa, glória a Deus. E é o cara... Opa, pode falar, né? Não, eu ia falar assim, para vocês falarem, né, um pouquinho da maior experiência que vocês tiveram mesmo, assim, com a adoração profética. Com a adoração profética? Olha, deixa eu puxar na minha memória. A primeira que vem aqui foi até recente, foi esse ano. Eu acho assim que eu penso que no período de adoração precisa ter unção, precisa ter o manifestar do Espírito Santo, sabe? Então é algo que eu busco muito, sabe? Então eu peço muito para o Senhor, Pai, toma o teu lugar, vem com o teu poder, né? Inclusive você comentou a respeito da oração, né? Que nós sempre fazemos isso, nós fazemos no nível 4. Eu faço com o pessoal também lá da igreja e eu tive um insight esses tempos e eu falei, nós vamos começar a chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé. Então, antes de todo culto, nós chamamos a existência, aquilo que nós queremos para aquele culto específico. Amém. Então, nós declaramos muitas coisas nos cultos, sabe? E uma das coisas que eu sempre estou declarando é que o ambiente esteja favorável para aquilo que ele quer fazer, né? E que os nossos ouvidos também estejam sensíveis para entender aonde ele quer nos levar. E teve um dia específico que eu não estava na escala, e aí a ministra daquela noite amanheceu ruim,
né, com dor de garganta. E aí, como líder de louvor, eu tive que cobrir rapidamente. Tipo, o culto era no domingo à noite, no domingo de manhã não vou poder ir. Então, assim, quem tem que ir, né? Eu fui, para não pegar ninguém despreparado, assim, em cima da hora, enfim, fui. E falei, Senhor, o que o Senhor quer para essa noite, né? Não preparei nada. Eu tenho algo muito, assim, pessoal com o Senhor que... Quando eu vou ministrar, eu pego meu violão e eu começo a cantarolar, eu começo a tocar para o Senhor. E eu entendo que as canções que de repente eu estou tocando e eu sinto que não fluiu, eu entendo que não são essas músicas, que não é para ser, sabe? E aí eu começo a tocar outras coisas, fluir outras canções, e aí eu sinto aquele mover, já eu entendo que é isso aqui que o Senhor quer. E naquele domingo eu comecei a pegar algumas canções, não estava fluindo nada, fui para um tom e fluiu. Eu falei, bom, Senhor, eu vou me mover nisso e seja o que o Senhor quiser. Chegamos no culto à noite, começamos, no ensaio eu já comecei a sentir a presença do Senhor. E no momento da adoração, quando o culto começou, nós estávamos no meio praticamente do período de adoração. E eu me lembro que nós estávamos cantando Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu não sei o que é dor de cabeça, eu não sei o que é dor de estômago, eu não sei o que é essas coisas, graças a Deus. E no meio da adoração... Nós estávamos nesse momento e eu parei por alguns instantes, deixando a igreja cantar, e eu senti muito forte, mas muito forte, uma queimação no meu estômago. Do nada. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é ter esses tipos de coisa, sabe? Fisicamente dizendo assim. E eu senti muito forte. E eu sabia ali naquele momento que não era algo físico. Em contrapartida, no mesmo momento que eu senti essa queimação no meu estômago, veio muito forte na minha cabeça a depressão. Veio assim como um, eu não sei, como um download, depressão, pá. E eu sei também que depressão hoje em dia, muitas pessoas têm. Muito comum, né? Infelizmente, está em alta. É verdade. Só que eu senti algo muito específico da parte do Senhor. E em 1 Timóteo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia. Isso, exatamente. Né? E eu me movi nisso. Eu falei, Senhor, eu vou nisso. No meio da adoração, eu parei a adoração. Os meninos, os tangedores continuaram, né, com o ambiente. E eu fiz uma chamada. O Senhor está nos movendo aqui a respeito de cura, de libertação, de transformação. Você que sofre de depressão, você que sofre disso, saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque Deus tem cura. E eu me lembro que na hora, eu mal tinha terminado de falar, algumas pessoas específicas saíram dos seus lugares e já foram lá na frente. E aí os pastores em peso já foram orar pelas pessoas. E Deus nos movia nessa atmosfera de cura e libertação. Demônio se manifestou. Glória a Deus. Então, assim, Top, né, cara? isso, adoração profética. É isso, mano. É exatamente isso. Quando eu vi o que Deus estava fazendo, eu me lembro que eu comecei a falar sobre libertação, aonde o Espírito Santo de Deus está, a libertação, e eu comecei a declarar uma adoração que cura, uma adoração que liberta, que transforma e tal. Nossa. E eu me lembro que eu olhei pro baterista, né, o Lucas, né, o Lucão, ele é o baterista lá da nossa igreja, né, da Restaurar, e ele também é o baterista do Nível, né, um menino abençoado, sensível demais. Sim. Toca demais, uma bênção, muito sensível à presença do Senhor. E eu me lembro que eu olhei para ele e apontei, tipo assim, tá tendo libertação. Uau. Nossa, o Espírito Santo já... E eu uso muito talkback para me comunicar com os músicos, para a gente entender o que está acontecendo, sabe? E eu me lembro que eu falei, Lucão, profetiza, é guerra. E ele já puxou nos tambores, no meio da ministração. Nossa. E demônio gritando, pessoas sendo curadas. Então, assim, o
O tema desse podcast é adoração profética. E eu posso dizer que eu vivi um momento disso, sabe? É o que me vem na cabeça. Eu acredito que teve algumas experiências, outras experiências, né, de cura, mas foi algo que me marcou. Porque eu creio muito numa adoração que demônios não aguentam ouvir e se manifestam. Eu creio nisso, eu busco por isso, sabe? Eu oro por isso. Então, os meus olhos veem isso, não por mim, mas por conta da presença do Senhor. Amém. Entende? Então, assim, para mim foi muito especial aquela noite, foi algo que marcou. Eu entendi que era para ter acontecido isso. Tudo o que aconteceu desde manhã, a ministra do dia ter ficado com dor de garganta e ter acabado que não era para lá, não era para ser. Deus tinha um mistério ali para fazer e assim algo muito predestinado. Exatamente, mas, sim. É sobre ser instrumentos também. Isso, e sobre né? Tu falou algo que me chamou muita atenção e é algo que a gente conversa muito, assim, que eu converso muito com várias pessoas, sim. Mas entender o ambiente. Nossa, sim. É ter o discernimento do ambiente. Sim. Nossa, esse ambiente, cara, ele virou uma guerra. Exato. Tu já foi ali, já falou pro baterista, exato. Ele já tá ligado no ambiente, já, né, bateu ali uma batida de guerra. Exato. E aí a manifestação, que é como na primeira lá, palavra que tu falou, que é onde cara, o espírito, né, demoníaco, ele se manifesta porque ele não aguenta o ambiente profético. Né? Ele não aguenta aquele ambiente profético, um ambiente onde a presença de Deus se manifesta, onde ela se torna uma realidade, né? Um ambiente, e é interessante, eu gosto muito, assim, mesmo eu não sendo músico, né? Mas eu gosto muito de música, e realmente tem momentos, eu falei para a Karina isso, eu fui num evento e teve uma banda primeiro, tocou... Legal, bacana. Tocou uma outra no outro dia, legal também, bacana. E no terceiro dia foi vocês que tocaram. Cara, eu falei pra Karina quando cheguei em casa, né? Eu disse sim. Foi aquele evento lá em Agudos, né? Não foi em Agudos. Foi aqui em Bauru. E aí eu disse pra Karina assim, eu falei assim, Karina, como é fácil ministrar, porque depois eu via, tipo assim, quando tu tá ligado no espiritual, tu vê que a ministra lá, a pessoa que foi ministrar, ela não fez esforço para ministrar. Já tá os céus abertos. Porque o céu já tá aberto, o ambiente tá formado. Então, como é importante o louvor abrir esse caminho, abrir esse ambiente espiritual para, até por isso que, né, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então é interessante, né, quando o louvor entende o que ele tem que fazer, faz aquilo que ele tem que fazer, aquilo que tem que ser feito, a ministração ela vai fluir tranquilamente, né? Algo assim que eu falo muito para o pessoal, a gente, né, os ministros de adoração, a gente não tem o poder de fazer ninguém adorar, né? Tanto é que nem Deus faz isso, né? Não é à toa que a palavra diz que ele procura, porque se ele quisesse forçar todo mundo a adorar, ele não ia precisar procurar. Ele faria. Mas, né, ele faria a gente adorar e ponto. Mas adoração é algo voluntário, sabe? Tem que partir da gente. E algo que eu falo muito para o pessoal do louvor, para o pessoal que caminha junto, eu constantemente, eu sou muito taxativa nisso. Uma visão assim que eu tenho é a respeito de uma adoração vertical. Ministrar ao Senhor, não às pessoas. Eu não estou falando aqui de uma adoração egoísta, não é isso. Mas eu entendo que quando eu ministro ao Senhor, Ele olha para nós. Uau. E aí, Davi era assim. A adoração de Davi fazia o Senhor se inclinar no trono. Imagina você, assim, imagina comigo, Deus está lá diante de um coro celestial, ninguém desafina, é todo mundo puro, né? Não tem pecado nenhum. E imagina Deus
tirando a sua atenção de um coro celestial eterno para olhar para nós. Uau. E Davi, e a Bíblia vai dizer, e a Bíblia vai, Davi fala isso, né? Davi, em uma das súplicas dele, olha para mim, né? Tanto é que fala, puxa vida, minha memória não me ajuda, não me acompanha no meu raciocínio, mas vai falar que Jesus se inclina, Isso, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso. Nossa. Ou seja, a nossa adoração tem o poder de fazer Jesus se inclinar. Então, algo que eu bato muito na tecla é: levitas, adoradores, ministros de adoração, não deixem a igreja para trás, mas ministrem ao Senhor. Porque quando nós ministramos ao Senhor, Ele se encarrega da necessidade do povo. Nossa, que top! Ele se encarrega. Ele se encarrega de fazer aquilo que a igreja precisa, entende? Então, eu e Daniel, né? Eu brinco com ele que ele é minha dupla preferida. Mas eu digo isso, a gente brinca, dá risada, mas assim, é por conta da sensibilidade, da forma como nós nos movemos, né? Nós gostamos muito de nos mover nessa adoração espontânea, sabe? Sensível. Sabe, eu falo muito para o Senhor: Pai, a lista de canções está aqui, mas se o Senhor não quiser nada disso, amém, só nos guie, mas que a nossa adoração não seja seca, que a nossa adoração não seja vazia, né? Algo que eu costumo falar muito também para os músicos, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto uma realidade muito triste, né? Hoje a galera é muito status, né? Infelizmente. É muito curtidas, visualizações. É a era dos brabos. É verdade. Eu confesso que às vezes isso me dá um pouco assim de... Como eu posso dizer? De preguiça, né? Bala. Não, você é o bala, você é o brabo. A palavra vai dizer que nós precisamos sim honrar uns aos outros. Mas isso não tem nada a ver com honra, isso tá incentivando a bajulação. E é um perigo, né? Isso é um perigo, pastor. Isso é um perigo. E eu né? vejo muito músicos hoje em dia entrando nessa vertente que é um tanto perigosa. Porque ficam se enaltecendo, um enchendo o ego do outro. E a gente não é brabo, não. É um brabo é Jesus. Você tá andando numa beirinha ali num lugar perigoso. Porque, tipo assim, a pessoa, não, mas eu só tô falando isso. Não, cara, mas o jeito que a alma da pessoa pode receber é delicado. Né? Então a gente tem que guardar o nosso coração, sabe? Então, algo que eu vou muito contra é sobre essas coisas. E nós, como levitas, eu falo para os meninos: vocês não são músicos. Você não é um guitarrista, você não é um baterista, mas você é um profeta. Você é um profeta de tambor, você é um profeta de melodia. A nossa melodia, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós cantamos, precisa causar um impacto no mundo espiritual. Precisa transformar um ambiente. Nós sabemos que a música tem esse poder. A música tem. A música em si, ela mexe nas nossas emoções. Entendeu? Mas a música, misturado com a unção de Deus, isso é um instrumento poderoso para salvar, para curar, para transformar. Então, nós precisamos usar isso ao nosso favor. Ao nosso favor não, ao favor do reino de Deus. E não para o nosso benefício. Entende? Para sermos visados, para termos influências no nosso... Eu creio que o nosso papel nessa terra não é ser influente, mas é fazer o nome do Senhor conhecido. Então, assim, se tem algo que eu falo muito meninos, sejam proféticos. Né? Se movam, né? Se movam nisso. Né? Eu falo para os ministros de adoração: se movam. Leem, sabe? Comam da palavra, tenham o seu tempo com Deus, porque, pastores, eu não posso chegar diante de uma igreja e querer levar a igreja para um lugar onde eu nunca estive. Uau! Essa aí foi forte. Essa aí, gente. Entende? Gravou aí, hein? Olha aí, ó. Eu não posso querer chegando, não, nós vamos pro nível 4. Mas eu nunca estive lá. Uau! Eu não conheço o caminho, eu não sei como chegar.
Né? Não que nós já chegamos nesse nível 4, nós não chegamos nisso. Nós temos caminhado constantemente em perseverança, né? Buscando níveis no Senhor. Mas o ministro de louvor tem que entender que aquilo que ele faz no secreto vai refletir na plataforma. Então, eu não posso querer levar uma igreja onde eu nunca estive. Então, eu preciso ter todo um bastidor, né? Um bastidor com o Senhor, no qual a igreja não me vê, os pastores, secreto, né? Os pastores não me vê, né? Aonde eu tô ali no secreto, para a audiência de não para a audiência de um Instagram, um Reels bonito, um Store, mesmo, né, uma igreja, né? Mesmo. Porque a plataforma muitas vezes, a estrutura muitas vezes nos rouba. Isso. E nós precisamos guardar o nosso coração a respeito disso. Eu queria aproveitar que a Amanda está entrando nesse assunto, porque já junta exatamente com a minha resposta que ia dar em relação à minha experiência na adoração profética. Eu achei o máximo, porque assim, essa questão do status, das pessoas olhando, é muito fácil a gente ter isso como referencial de aparência do que está dando certo, do que é o correto, do que está realmente fluindo. Mas isso é muito delicado porque, não vou falar a maioria das vezes, mas assim, muitas vezes não é mesmo. Então assim, teve um dia que pra mim, eu considero como a minha maior experiência de adoração profética que eu já tive, que não tinha ninguém, cara. Tipo, só tava eu, mas assim, vou explicar melhor. Eu participei um tempo de uma casa de oração, né, do Gordon Lindsay, que era uma do Cefanai. E lá, nessa casa de oração, às vezes iam bastante gente mesmo, às vezes iam brasileiros, assim, uma rempa, lotava, fervia, porque é dos brasileiros, eu não sei o que e tal. Então junta a galera que quer, o louvor, né? E beleza, e era uma bênção, fluía e tal, o pessoal que eu conheci que estava na banda, sentia uma vida de consagração, se dedicava, então era uma linguagem já espiritual, não era aquela coisa, vamos focar aqui só na música, não, então tipo assim, tinha uma essência maravilhosa por trás, mas teve um dia que foi maravilhoso, porque ninguém esperava. Não foi ninguém, cara. Tipo, ninguém mesmo. Nem o grilo passou embaixo da porta pra entrar. E foi muito lindo, porque a gente realmente viu aquela questão de o controle, de perder o controle. E o controle aqui não importa. Não existe a necessidade de ter o controle, porque não é na nossa mão que a gente quer que fique. Então, pra mim, essa foi uma experiência incrível. Assim, se não, eu acredito talvez a mais linda de dependência do Espírito Santo para estar em um momento profético com ele, digamos assim. Acho que é o jeito que eu posso falar melhor. Nossa. Então a gente começou assim, né, humanamente, só olhando assim, vamos começar com uma oração. Mas só tá a gente, tá ligado? Aquela coisa assim. Não, mas nós somos boca profética, a gente vai orar mesmo. A gente tá aqui e a gente sempre orava pelo Brasil. Porque a gente estava lá, mas a gente estava representando também nossa nação. Falou assim, vamos orar pelo Brasil sim, vamos orar pelas autoridades, vamos orar isso, aquilo, e vamos. E aí começou a fluir, e aí a gente começou a sentir a presença de Deus, e a gente começou a falar assim, o Espírito Santo ele tá aqui mesmo, ele tá fluindo, e tá indo. E pra gente, pra nossa alma, começou a ser consolidado uma coisa que no Espírito já existia. Mas a nossa alma quer ficar vendo, né? A nossa alma gosta daquela coisinha assim. Gente aí, né? Mas assim, pra nossa alma ter aquela testificação, foi o que acho que bastou, né? Que nem o Tomé, né? Teve que ver, né? Muitas vezes. É verdade. Que era um momento só pra vocês. Né? E aquilo pra mim foi maravilhoso. Pra mim foi lindo, tipo, a essência de pra quem que eu estou cantando. Pra quê? O que eu tô fazendo aqui? Pra mim foi o melhor momento, porque eu uso ele, às vezes, não como uma âncora de idolatria, não quero que leve pra esse ponto, mas como um referencial de dias que, às vezes, eu não estou com a minha alma inclinada, a alma, tô falando, não o espírito. As emoções não estão muito boas, mas não é isso que interessa. Não interessa se tem gente, não interessa se eu estou propício, não interessa se o ambiente tá... Ele vai ficar, vai acontecer. Se o Espírito Santo entrar, acabou. Então isso pra mim é uma coisa que eu achei muito importante. E um segundo tópico que eu também tava assim, nossa, cara, me mastigando assim, que eu achei muito top, que vocês estavam entrando, era em relação à adoração, desculpa, ela ser
nessa maneira, assim, com a igreja de congregação, ela ser vertical. Ela, toda honra, toda glória, pertence a quem? A Deus, né? Então, assim, ao momento que a gente conduz como adoradores, né, a igreja para levantar esse clamor, eu lembro, eu tinha Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais, acho que é Colossenses e tem também Efésios, também referência, mas assim, quando a gente levanta o nosso louvor ao Espírito Santo, levanta ele a Deus, a gente está engrandecendo o nome dele. Existem louvores que são, principalmente nesse momento de congregação, da gente estar exaltando ele, específico, que é muito diferente de um momento específico que eu tenho sozinho com Deus, na minha casa, de uma cura, como eu vou dizer, que vai estar focado no Espírito Santo curando aquele momento ali. Porque às vezes a gente escuta um louvor que é focado na cura que o Espírito Santo está fazendo na minha vida ou na vida de fulano. E fala assim, tá, mas esse louvor ele não é um louvor que engrandece a Deus? Na verdade ele engrandece porque o que o Espírito Santo faz engrandece, o testemunho dele engrandece. Mas não é a essência de congregacional. Exato. É mais devocional. Isso, é mais devocional. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mandam, que nem lá na nossa igreja. Tem muita gente que me manda vídeo e fala assim, Dani, por que a gente não ministra esse louvor? Vamos ministrar esse louvor, é tão lindo. Ele é lindo, porém ele não é congregacional. Ele é um louvor que vai te edificar. Ele, às vezes, pode ser até que seja almático demais. Às vezes tem louvor que é muita pessoa... Tem uns louvor que... Tem uns louvor lá que é Quem bem... passar na prova, meu irmão. Não mexe, não mexe, não mexe com o meu varão. Pra mim ele é bênção, pra você é maldição. Falei, pelo amor de Deus, né, filha? O Ed já gostou lá, ó. Já até sei que esse louvor pro Enfim, mas é isso. E a parte da gente ser sensível à voz do Espírito Santo é chave. No meu ponto de vista, é chave pra gente estar, tipo assim, conduzindo a igreja. Se o Espírito Santo ele tem cura para aquele momento, se ele tem libertação, não é pra gente estar travado porque a gente acha que é o padrão de certo. O padrão de certo é ter 4 músicas. Começa aqui, faz a intro. Começa com avivado. Começa com avivado, porque o pessoal vai acordar. Mas quem disse que o senhor... Né? Tipo assim, quem falou? Cara, né? eu lembro uma vez, porque sabe? se Deus quiser, E se Deus ele não vai quiser? querer... Começa com louvor e vai terminar até o final com aquele louvor, se ele quiser. Eu lembro uma vez, eu fui no Jump lá e, cara, foi o Davi Silva que ministrou o louvor. Ai, que benção. Cara, e ele começou, tipo assim, falando... Porque como a pastora Flávia, como a Amanda aqui, nós estávamos comentando sobre a oração. E aí na oração ele começou assim, gente, agora eu queria pedir para vocês se desconectassem de tudo e que nós nos juntássemos aos adoradores celestiais. É isso, cara, uau. Ao coro celestial. Acabou. A galera já tudo no chão, velho. Ninguém pediu nada, o pessoal deitado no chão, chorando. E, cara, foi um louvor assim, foi né? Acho que tu tava nesse, né? Não, do Davi Silva tu não tava. Foi assim, cara, algo sobrenatural. E é como a Amanda falou, muitas vezes não é o ego, mas é esvaziar mesmo, ter a noção que, cara, a gente tá cantando pra ele, que a gente tá ministrando pro Senhor, não é pras pessoas, porque nós estamos, na verdade, nos juntando com as pessoas pra subir essa adoração mesmo, não é? Então, vamos chamar aqui o Paulinho, vem aqui Paulinho se apresentar e ele contar a experiência dele também. Tá louca pra fugir, tá bom? Assim, ó. Vou deixar aqui o Paulinho dar uma... Pessoal, então a gente tá aqui agora com o Paulinho, meu 4, guitarrista, né, Paulinho? É isso aí, esse cara é benção. O Paulinho é benção, cara. Os demais. meninos, essa banda é top, mano. Nível 4, e não é pra exaltar, mas é pra glorificar a Deus mesmo, o pessoal que busca, né, tem um íntimo com o Senhor e isso é o mais importante. E o Paulinho, fala aí tua experiência sobrenatural, Paulinho, com louvor, com adoração. Eu confesso que tô com nervoso. Eu nem sabia. Pegou de surpresa. Meu nome é Paulo, né? Hoje eu congrego na Graça e Glória, uma igreja local lá em Agudos. Né? Faço parte do Ministério Nível 4 desde mais ou menos agosto do ano passado, eu acho, né? Que eu entrei, comecei a fazer parte com eles. E, bom, tem sido uma bênção, assim, sabe? Eu tenho
eu tenho visto, assim, o cuidado de Deus, assim, comigo, com relação a esses detalhes, sabe? Por exemplo, essa questão de ter entrado no nível 4 também foi algo que eu vi um cuidado de Deus, porque era uma fase que eu tava, tipo, tô caminhando, mas parece que tô no mesmo lugar, sabe? Deus, pra onde o Senhor quer me levar? E de repente surgiu isso, Deus colocou essa oportunidade, né? Mas minha experiência com a música, assim, bom, dentro de casa nunca tive nenhuma referência de música, assim, porque eu não tinha nenhum músico, né, até então. E lá para meus 13 anos, mais ou menos, todas as férias de escola, eu lembro que eu ia pra casa da minha tia, passava as férias lá, né. E de repente um dia o meu primo chegou com uma guitarra em casa lá. E nessa mesma fase, assim, porque eu desde criancinha eu ia pra igreja, né, então eu sempre estive nesse ambiente, assim. Então eu tinha amigos que tocavam lá na igreja e me chamavam, vamos tocar alguma coisa, mas nunca me interessava, assim. Tipo, na verdade minha mãe falava que quando eu era criança também, eu fazia a mesma coisa que a Amanda, pegava um pedaço de madeira que tinha um criado mudo, que você tirava a tampa dele, e pegava fingindo de violão. E, tipo assim, eu tenho fotos dessa fase, mas eu não tenho muito memória, assim, na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, dessas experiências. Mas minha mãe conta, né? Aí eu lembro que, tipo assim, esses amigos meus da igreja sempre me chamavam pra tocar e tudo mais, mas eu sempre falava que não. Aí, de repente, esse meu primo chegou com uma guitarra uma vez na casa dele, né? Aí eu comecei a ver ele tocando, nossa, que interessante, né? Comecei a chegar do lado dele assim, comecei a me interessar e comecei a aprender. Aí eu peguei gosto pela coisa assim, sabe? E Deus foi fazendo as coisas acontecerem, sabe? De repente, quando eu me dei conta, eu já estava na capacitação do Ministério de Louvor para entrar, fazer parte na igreja que eu congrego, né? Nossa, glória a Deus. E tipo assim, e a adoração é algo que realmente é algo que me move, assim, sabe? Eu sempre tô escutando alguma coisa, sabe? Entrando numa atmosfera, assim, através da música, sabe? É algo que me conecta com Deus de uma forma que é imprescindível, assim. E a gente tava falando sobre adoração profética, sabe? Sobre cadeias quebrarem mesmo, tipo, sabe? As trevas não resistirem à adoração. E, tipo, me veio uma experiência uma vez que eu tive no meu quarto, né? Eu tava tocando, tinha soltado um som, uma música chama Som do Despertar, de Jason Lee Jones. Uau, conheço. Essa música é incrível, sabe? Tipo Profeta, assim, é uma música de guerra mesmo, sabe? E eu lembro que eu tava no meu quarto, tava tocando essa música assim, tava acompanhando a música com a guitarra. Aí eu tava de pé, né? Aí, de repente, o Espírito Santo tava com o olho fechado tocando, o Espírito Santo veio em mim e falou assim, olha, se você ver alguma coisa, não tenha medo. E deu um gelo. Se você ver alguma coisa, o olho já tá, né? O cabelo já tá lá em pé. Foi assim mesmo. Mas foi muito louco isso. Aí eu puxei com o olho fechado, né? Nem abri. Aí beleza, aí eu continuei tocando assim, de repente o Espírito Santo falou de novo pra mim. Se você ver alguma coisa, não tenha medo. Aí nessa hora que ele falou de novo pra mim, eu abri o olho. Aí quando eu abri o olho, eu ia virar pra trás, que eu tava de costas pra janela. Eu vi tipo um vulto parado me olhando. Quando ele viu que eu ia olhar, ele saiu desesperadamente de lá da janela, sabe? Tipo, e Deus me falou, tipo assim, através disso que, sabe, através da adoração, nada tipo das trevas pode persistir, sabe, prevalecer, e pessoas que estiverem sendo, tipo, carregados com isso, ou tiveram, sabe, tipo, elas serão libertas, sabe? E Deus veio me mostrar sobre, tipo, um pouco sobre essa adoração profética, sabe? Sobre o que isso move, entende? É algo que é uma experiência que veio na minha mente agora. Nossa, forte, assim, só acha e foi muito louco, assim, sabe? É forte. E tipo, a música é algo que faz parte da minha vida, assim, sabe? É algo que sou muito grato a Deus, assim, por ele ter permitido, assim, proporcionado isso. Nossa, que top, bacana, mano. Glória a Deus. E vê que forte, né, cara? O que a música, sabe? Isso é bom para as pessoas que vão assistir, né? Ver a importância que tem a música. Como é importante, como é algo assim que é muito importante na nossa vida, né? No devocional, a gente acorda com música, né, Muzinha? Eu e a Karina, cara, a gente acorda todo dia com música. A primeira coisa que a gente escuta é música, um louvor. Te bota um louvor lá
Dar bom dia pro Espírito Santo e um louvor, cara. Então a importância que tem a música, né? Como o Paulinho aqui falou, puxa, o Espírito Santo falar algo para ele e mostrar para ele, cara, nada de ruim pode permanecer num ambiente de adoração, né? É a palavra que a Amanda trouxe. Saul estava sendo atormentado, a Bíblia fala que um espírito estava atormentando e era da parte de Deus esse espírito, né? Isso é interessante também. E aí Davi tocava e esse espírito saía. Então olha a importância, né, da música, da adoração, como a Amanda também falou, que quem está tocando ali não são músicos, mas são profetas. Então tem que se posicionar mesmo como um profeta, Exato. né? Eu acho que essa mentalidade de performance precisa ser quebrada no nome do Senhor Jesus, da igreja, sabe? Da igreja brasileira. Deus não é um dono de uma casa de shows. Deus é dono de casa de oração. Na hora do louvor não abre nem a boca. Exatamente. A Karina falou aqui, né, que tem pessoas que no momento de louvor ela não abre ali a boca para louvar, para adorar, mas eu não sei a letra. Tem lá o projetor, mas não tá passando projetor. E isso, começa a orar. Nós precisamos também ensinar a igreja, né? Isso. Levar a igreja num pensamento, numa consciência de quem nós estamos diante de quem. Nós estamos diante do rei. É muito grandioso isso, cara. Apocalipse vai dizer que os 24 anciãos, eles jogavam suas coroas. Cara, vocês já pararam para pensar? Os 24 anciões. Minha mãe, desculpa, português. Anciões, né? Eles tinham coroas, então coroa quer dizer poder, quer dizer autoridade, quer dizer alguma coisa. Sim. E eles, o que eles faziam diante da presença do Senhor, diante da grandeza do Senhor? Isso não é nada. Eles se ajoelhavam, eles se jogavam. E eu me lembro também a passagem do vaso de alabastro. Né? Aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava na casa de uns dos discípulos. Ela chega com seu vaso de alabastro e ela quebra aos pés de Jesus. Um dos discípulos olha e fala: nossa, que desperdício. Não é desperdício. Aquela mulher entendeu, assim como os 24 anciões entenderam, de que a adoração vale tudo. Eu tô me arrepiado aqui, gente. Adoração é tudo. E esses dias eu tive a oportunidade de ministrar a respeito de adoração, para trazer essa consciência na igreja. Eu perdi o meu pensamento aqui. Oh, meu Deus. Sobre entregar tudo. E aí eu perdi o fio da meada. O vaso de alabastro. Que ela foi lá e Espírito Santo, me ajuda. Mas assim, eu tive a oportunidade de trazer essa mentalidade. Sim, nós estamos diante de quem? Né? Nós precisamos nos mover. Lembrei, certa vez, Satanás leva Jesus, né? Jesus, olha, tá vendo tudo isso aqui? Todos esses reinos? Se você se dobrar, eu te darei tudo isso aqui. Ou seja, a adoração tem um modelo. No reino dos céus existe um modelo. Não é do meu jeitinho. Isso. Não é do jeitinho do Dani. Não é as músicas hypadas. Isso. A música do momento. Não é a nossa fórmula humana, mas na adoração, a adoração no céu tem um modelo. Satanás vai falar para Jesus: se prostrado me adorar, eu te darei tudo isso aqui. Ou seja, existe um modelo e é prostrar. Tem que ter a rendição, você tem que e se prostrar, né? Tudo se prostra. Os meus lábios, o meu corpo se prostra, o meu bolso se prostra. A gente vai entrar em oferta. Eu não quero polemizar tudo. Mas pode. Mas a gente vai entrar em dízimos e ofertas. Isso. Adorador que não é dizimista e não é ofertante não sabe o que é adoração. Não é adorador. Não é adorador. Verdade. Entendeu? Porque se prostrar, quando a minha vida se prostra... É tudo, é entregar tudo. Pastor, não existe... Não, só essa parte da minha vida se prostra, essa aqui não, Senhor, mas essa aqui tá se prostrando. 50% de Jesus, hein? Como se tivesse Deus, uma medida. Exatamente. Outra, né? Deus não se pregou na cruz só de uma parte do corpo dele. Ele foi inteiro. Ele se entregou por inteiro. Entende? Então, assim...
a igreja precisa aprender a respeito de que existe um modelo. É se prostrar, é entregar, é extravagância. Hoje, exatamente. Hoje, às vezes me dá um certo desespero quando nós chegamos diante de uma igreja apática. Sim. Não levanta a mão, pessoas que ficam esperando algo acontecer. Gente, o culto, nós precisamos entregar. Ou espera sabe? tocar aquele louvor Exatamente, que ele gosta, exatamente. né? Quando tocar o que eu gosto, Exatamente. eu vou dançar. Mas a Bíblia vai dizer que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Verdade. Não é uma letra pronta, não é algo que já está aí, explodiu, né, no mundo artístico, não é uma canção do momento, mas é algo que já está dentro de mim e eu vou externar a ele. Então, assim, é muito forte quando a gente entende diante de quem nós estamos, quando a gente entende quem ele é. Não tem como. Não tem como ser o mesmo, né? Não tem como não se render, não tem como não se prostrar diante da presença dele. O Amanda falando isso, domingo, nós tivemos um encontro, acabou o encontro e eu lembro de ter falado com um dos meninos lá que passaram no encontro, falei, cara, tu vai ver que até o louvor vai ser diferente. E ele ficava lá no fundo da igreja, assim, ó, e aí ele tava lá na frente, e aí no final ele me chamou e falou, nossa, cara, e ele pulando, batendo palma, rendido, né? Rendido, e aí ele disse no final, ele me procurou e falou assim, nossa, cara, eu não consigo mais ficar lá no fundo, porque ele entendeu o que é adoração. Ele entendeu, realmente ele entendeu. Ele falou, cara, não tem como ficar parado. O corpo responde. Cara, é top, né? Ver a mudança, assim, Corpo, alma e espírito. A gente normalmente tem essa tendência humana de ficar armado para se defender de possíveis coisas que podem alguém pensar ou alguma coisa, julgamentos. O louvor, cara, eu acho que talvez a presença de Deus, digamos assim. Gente, se tem um lugar que você pode estar totalmente desarmado, sem máscara, assim, ser genuíno, cara, presença de Deus. Ali. Se houver qualquer pensamento de alguém, olha o jeito que ele pula, olha o jeito que ele fala, mano, eu tô adorando a Deus, tá ligado? Tipo assim. E isso é tão verdade que a palavra do Senhor vai dizer que ele procura os verdadeiros adoradores. Isso. Né? E Davi, né? Davi, ele, a Mical mesmo, Davi lá tira a roupa, vai lá dançar, tira então, uma assim, roupa de rei. A nossa adoração precisa ter verdade. Isso. A palavra do Senhor vai dizer, perto está o Senhor daqueles que têm um coração humilde, contrito. Sim. E um coração humilde está falando sobre verdade, sobre sinceridade. Um coração contrito, quebrantado, vai falar sobre sinceridade, sobre verdade. Criança, coração Exatamente. de criança. Então, assim, precisa ter verdade. Precisa ter transparência. Né? Entrega. Total. Porque se não tiver isso, não é adoração, é música, é show, é performance. Nossa. E o Senhor precisa quebrar isso em nós. Sabe? Esse negócio de performance, de música. Não é música. A música é um veículo. É um instrumento poderoso quando bem administrado, né? Quando voltado para o lugar certo e para a pessoa certa de Jesus. Não para pessoas, mas para Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Uau, né? Gente, pena vocês que estão em casa não estão sentindo tanto essa presença, mas eu creio que vão sentir, né? Em nome de Jesus, esse podcast, ele vai, sabe, tocar o coração mesmo, porque tá muito forte, assim, a presença de Deus, e é quando a gente tá mesmo disposto a falar sobre Ele, né? Sim. Que a nossa disposição não é ficar famoso, né? Aparecer, não, é realmente fazer com que o maior número de pessoas entendam isso para a própria vida, né? O Paulinho aqui, nossa, ele acrescentou demais, assim, com esse testemunho dele, porque ele realmente mostrou que, cara, uma adoração profética, ela é libertadora. Sim. Ela cura, ela transforma, não é algo, a gente não tá aqui inventando, aqui é um testemunho do que aconteceu na vida dele, puxa, o Espírito Santo falar para ele, olha, não se assusta com o que tu for ver,
né, para mostrar para ele que, cara, através da adoração existe uma libertação, existe um processo de libertação. Então, quando a tua mãe, esses dias, ela ministrou e ela falou sobre isso. Ah, tô numa guerra, tô numa dificuldade. Cara, para tudo que tu tá fazendo, põe um louvor e começa a adorar. Adore. Adora, começa a adorar. Cara, vai mudar a realidade. O louvor, ele muda o ambiente, porque não adianta a gente ficar preocupado. Existem situações, cara, não vou me preocupar, não vou resolver. Mas se eu botar um louvor bem alto na minha casa e buscar o Senhor, Sim, cara, exatamente. essa situação vai ser mudada. Você vai provocar mudança. Você não vai esperar o clima tá bonitinho pra você louvar. Exatamente. Isso, eu lembro uma vez, cara, a gente passou uma dificuldade assim muito grande, né? Todo mundo que assiste aí eu já contei isso milhares de vezes, mas nós começava a adorar, cara, tinha momentos que era só chorar mesmo, não tinha força, e não tinha força para adorar, mas botava um louvor e ficava lá chorando, e cara, e não é que parecia, mas realmente o ambiente mudava tanto que a gente conseguia ver uma luz, assim, ó, cara, vai melhorar, vai ter um momento que vai mudar. Ou Deus mandava uma luz, né? Exatamente isso. Eu acho que hoje em dia tem... Não sou contra, tá, gente? Pelo contrário, eu amo a estrutura, eu gosto muito, mas não tanto quanto a presença do Senhor. Eu acho que a estrutura, ela embeleza, né? Ela torna... Ela facilita os ministros a fluírem, né, Dani? Tanto bom, né? Lógico, gente, é surreal. Tanto é que no nível 4 nós temos 2 guitarristas, nós temos um tecladista. Eu vou, depois, quando eu terminar, eu quero abrir um parênteses de meio polêmico, mas assim, Sim. mais construtivo. Mas assim, a gente não, a estrutura não pode roubar a essência. Né? Eu sinto falta hoje, nada contra, tá, gente? Eu creio que tudo tem um momento, né? Mas hoje em dia é muita... Até o worship, eu ia falar sobre as músicas, né, que a galera pula, é muito bom, tem que ter. Só que assim, o Espírito Santo precisa trazer de novo esse quebrantamento nos ministros, a começar do altar, sabe? Precisa ter mais lágrimas em nossos olhos, sabe? Nossa, do que esse arrependimento, sabe, gente? Tipo, nós estamos diante do Senhor, nós precisamos dele. Reverência. É reverência. É que nem aquele louvor lá, a essência da adoração, Exato. né? Nossa, sim. Lembra? Lembrei. Então, assim, eu oro muito por isso, sabe? Que ministros que tenham lágrimas em seus olhos, de arrependimento, sabe, de zelo pela presença, zelo por aquilo que nós estamos fazendo. Hoje a galera coleciona agenda, né? Hoje a parada do momento é com quem você tocou, em quantas igrejas você esteve. Mas o que isso importa? A motivação, a pergunta central seria: será que você tocou o coração do Senhor? Será que através da sua melodia, da sua adoração, Deus se agradou, Deus te aprovou, entende? Exatamente. Eu acho que isso tem que estar enraizado de uma maneira muito forte dentro de todos os ministros. E quando eu falo ministro, eu falo os tangedores, eu falo todo mundo do Ministério de Louvor. Nós temos que agradar o coração do Senhor e sermos aprovados por Ele, né? Então, eu creio num tempo que o Senhor vai trazer fogo sobre nós. Amém. Para queimar a palha dos altares. Amém. Sabe? De performance, de motivações erradas, de benefício próprio. E adoração não tem nada a ver com isso. Então, assim, se tem algo que eu oro muito a questão disso, é Senhor, guarda meu coração. Porque eu não quero me perder nessa caminhada. Sabe? Eu não quero... ser como alguns que já estão nesse caminho, né, do hype, do momento, da influência. Para mim isso não importa. Eu acho que, é claro, o que acontece depois é consequência daquilo que Deus tem para a sua vida e ponto. Mas se existe um desejo no meu coração, é ser útil nessa terra, sabe? Ser usada por Ele.
ter uma vida aqui onde o Senhor cumpre o propósito que Ele tem na minha vida. Então, assim, Deus precisa trazer... Eu tenho orado muito a respeito disso, de que Ele traga esse fogo para alinhar os altares das igrejas, sabe? Não é música, não é a curtida, não é o Instagram, não é o seu instrumento caríssimo, mas é o seu coração. É a postura do adorador, a postura do coração, que vai dizer quem é o verdadeiro adorador de fato, sabe? Uau, ótimo. Isso daí é essência, isso daí meu Deus, é muito forte. Até em Joel a gente vê sobre como os últimos tempos vão ser em relação ao fluir no profético. E isso dentro da adoração os jovens terão visões, os velhos sonharão. Isso, na verdade, são formas que a gente consegue ter discernimento do profético, formas que a gente vai ter mais sensibilidade à voz do Espírito, mas a gente sabe que é muito mais amplo do que isso, essa palavra. Então, esse fluir mesmo no que Deus tem, isso daí é uma linguagem de, vamos lá, a gente tem que Maranata. A gente preparar o caminho. Preparar o caminho. Geração João Batista. Exatamente. O que eu ia falar, assim, que é uma coisa que às vezes me engasga aqui. Fala aí, Dani. Não tem polêmica pra nós. Fala aí, solta aí. Sabe, gente, eu realmente, abrindo a alma pra você. Pra você aí que tá na sua casa. Você mesmo. Mas que Deus se queira, né? Os caras viajam. É assim, o desprendimento que é tão essencial a gente ter, principalmente ministro, que vai estar... Ministro que eu digo assim, a pessoa que vai estar mais assim... responsável pela comunicação com todos da banda, do ministério, para poder fluir em uma sincronia, para não ser uma bagunça, né? Uhum. Todos, mas principalmente o ministro, eu acho assim que muitas vezes, pelo menos na experiência que eu tive, não é sempre, mas muitas vezes, pode ser comprometido com alguns recursos que são maravilhosos, porém usados de maneira que acabam eles sendo mais importantes ou eles sendo meio que o centro, o foco ali do momento, a preocupação principal, e aí tira, claro, a essência. Por exemplo, quando a gente tem, na nossa igreja, às vezes assim, a gente não tem tantos músicos, a gente usa muito a multitrack, VS. Eu sabia! Você sabia que eu ia falar disso, né? Fala mesmo! Imaginei também, defende a gente! Assim, eu de verdade, eu amo preenchimento sonoro, eu amo. Também. Você vai tocar uma música, por exemplo, no meio dos louvores. Ela com multitrack é uma coisa, ela sem multitrack é outra coisa. Que ruge o leão. Que ruge o leão. Aquele peso, aquela coisa. Assim. A multitrack, pra quem não sabe, pesquisa. Não. Dr. Google. Minimiza, mas não saia da live, né? Mas ela é um recurso muito bom que ajuda ministérios, assim... Não só ministérios, bandas seculares também. Ao vivo, quando tá fazendo uma performance, vai entrar numa linguagem que não é mais tão cristã, porque isso daí nem sempre... Tipo assim, polemizavam já com 2 pés, né? Ela ajuda muito em recurso, assim, que tá faltando um peso, tá faltando um instrumento. Às vezes tem um instrumento lá que é um instrumento artificial que tá fazendo um som que a gente não tem no momento. E precisa, às vezes, musicalmente, para suprir aquela necessidade. Mas, assim como qualquer tipo de karaokê, ou qualquer coisa que tem um esqueleto de começo, meio e fim, é muito difícil você ter uma liberdade dentro de uma coisa que vai te falar o que fazer. E aí, para quem tá num momento assim de ministração, cara, é uma coisa que é difícil. Dá para fluir numa multitrack? Dá, mas é bem diferente de você ter aquela sensibilidade de falar assim, agora é um momento que a gente vai vai repetir esse refrão algumas vezes porque a igreja precisa declarar isso. Existe uma palavra profética aqui que tem que ser liberada. Não, aí a multitrack, ponte. Aí você, cara, não era pra ir pra ponte, ponte, cara. Tá na cabeça. Então essas coisas assim, às vezes sim, às vezes me incomoda muito. Eu acredito que é muito bom ter ordem e decência no louvor.
até para ter um bom testemunho, para quando uma pessoa tá lá chegando, não tá aquela bagunça, aquela coisa, fala, nossa, isso é louvor, vou preferir música assim. Eu tô zoando, né? Mas tipo assim, a pessoa assim, ter aquela coisa de, tipo assim, meu, que, né, eles fazem com excelência, eles estão dando melhor. Mas é muito, muito, muito mais importante o fluir do Espírito Santo, que às vezes, não sempre, tá? Às vezes é limitado, no meu ponto de vista, sim, por multitrack. Eu acho que o multitrack também, ele engessa, sabe? Eu confesso que eu não sou muito fã, embora a motivação é boa, né? Sim. É real. A respeito de, principalmente quando falta algum instrumento, ele tem esse preenchimento, preenche, né? Serve a canção ali, o momento, só que isso nos engessa, e tudo aquilo que engessa, né? O Espírito Santo não flui, então, um abaixo-assinado aqui, diga não. Tô brincando, gente. É importante, mas com moderação, com equilíbrio. Sim. O VS não pode ser mais forte do que a presença do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo, né? Eu prefiro mil vezes ouvir o Espírito Santo falar, Amanda, muda de canção, do que a mulherzinha do VS. Refrão. Ponte. Né? Então. Vai, aí, ó. O Dani levantou a bola, né? É isso. Não, e eu vejo, exatamente né, isso. porque prende mesmo, ó, não tem como não prender, porque se tem algo que tem um início, meio e fim. Sim. Que nem. Não tem como tu escapar disso. Né? O interessante do VS eu já coloquei isso na minha cabeça. É legal você usar para canções específicas, canções rápidas de celebração. Sabe? Que Ruge o Leão é uma música que dá pra usar porque você bate ela diretão, aí você deixa ela pra fluir no final. Só que em algumas outras fica complicado. Existem, assim, jeitos de mexer no VS que a pessoa até consegue fazer um loop, como que fala? É um momento específico de repetição de uma parte, só que honestamente, quem faz isso acho que é 0,1% das pessoas que usam realmente o VS. Sim. Então, na realidade prática, não é isso. Nas igrejas, né? Porque na verdade, mesmo tu fazendo isso também, tu tá te prendendo a exatamente. Algo, né? Então, exatamente. É o próprio esqueleto da música. É bonito, é lindo, só que daí a gente volta naquele assunto performance. Isso. Verdade. Então, assim, a gente tá zelando mais pela beleza ou pela essência, né? Então... é sobre isso, equilíbrio. Top, meu Deus, gente, ó, tá sendo uma aula de adoração profética. O Ed tá ali já quase chorando também. O Ed tá, daqui a pouco ele dá uns pulos ali. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que a adoração profética, ela envolve tudo isso, né? É vocês entenderem que, vocês estão abrindo um caminho, como João Batista, vocês estão abrindo um caminho para a palavra, né? E deixar ali algo pronto para o ministro. Nesse dia que vocês tocaram, eu cheguei em casa assim, eu falei, porque eu acompanhei, eu acompanhei assim, e não é falar mal de outra banda, pelo amor de Deus, mas é ver assim, puxa, foi legal, mas não preparou. E aí eu via o esforço ali de quem estava ministrando, porque pega algo que está ali, as pessoas não estão ainda abertas para receber. E aí quando vocês tocaram lá, eu senti o ambiente, eu falei, e aí até a própria pessoa que ministrou, assim, foi muito fácil para a pessoa ministrar. E vocês sabem, vocês também ministram, sabe que quando tá ali um terreno preparado para ministrar, é muito mais fácil, né? Do que tu ter que ir lá, capinar, abrir o buraco, plantar, né? Até não somente, não sei se é especificamente ministrar a palavra que você está falando, isso, pro pregador, palavra. Às vezes até, por exemplo, um começo de louvor no qual a igreja tá lá. Exemplo, teve a treta do retiro. Bastidores. Da Caça ao Tesouro lá, tretinha lá, né? Tretinha básica. Mano, ministrar um louvor com todo mundo num momento tenso, cara, não é muito fácil. Nossa. Não é muito fácil, não. O cara acabou de tomar uma chamada. Mas assim, é aquela coisa, não vai partir de quão propício está o momento, né? Até na igreja do Paulinho, teve uma vez que uma das ministrantes lá do louvor, ela falou algo que eu gostei muito de agir. Ela estava chamando a igreja, antes do louvor começar,
a eles já entrarem com 2 pés. Tipo assim, vocês estão... Não precisa esperar. Não precisa esperar o acorde começar aqui. Não precisa esperar. Tipo assim, não precisa esperar ser... Tipo assim, tá assim, No ambiente. fica propício, né? Então eu acho isso não só pro pregador, mas principalmente para quem já é ministro de louvor e tá olhando lá e vê a pessoa emburrada, fala assim, esse cara não vai nem bater palma, e fica difícil. Aí às vezes acaba desmotivando. Não desmotiva, não é para ele, né? Isso, Sim, exatamente. exatamente. E quando eu falei isso, é bem isso. Eu tava falando na parte, lógico, de quem tá ministrando, mas também para vocês do louvor também, né? Não deve ser fácil. Porque vocês estão chegando ali, estão pegando no... É o primeiro impacto ali pastor, da igreja, né? É desafiador. Né? É que nem, para quem ministra a palavra, particularmente na minha igreja, nós fazemos dinâmica de pregação. Então, todos os tangedores, todos os meninos, nós ficamos ali, nós não descemos. E nós ministramos juntamente com o pregador ou pregadora da noite. Porque nós entendemos que nós estamos pregando junto com o pregador da noite, através das melodias, né? Porque as melodias abrem coisas no mundo espiritual. E é uma responsabilidade muito grande. A gente não está fazendo um fundo bonito para o pregador pregar. Nós estamos ministrando juntos. E eu tento trazer essa consciência para o pessoal, sabe? Porque assim, nós que ficamos ali atrás do pregador, a gente tem... Eu vou até usar essa palavra, o poder de levantar a pregação ou derrubar. Acabar com tudo. Exatamente. Né? Então, verdade. assim, nós precisamos estar atento, conectado com aquilo que está sendo ministrado na palavra e nós sermos sensíveis da mesma forma que o ministro ali da palavra está traduzindo aquilo que o Senhor quer passar à igreja, através das palavras, através da voz, nós traduzimos em melodia, juntamente com o pregador. Então, assim, essa é a nossa responsabilidade. E, em contrapartida, nós que já abrimos a adoração, é até um assunto legal da gente conversar, porque nós, ministros de adoração, nós às vezes nos frustramos, porque nem sempre flui. Isso é verdade. Vai ter momentos densos. Eu já vivi muito isso. Também. Tipo, o que aconteceu? Céu fechado. Entende? Céu fechado, céu de bronze. Eu já passei muito isso por várias vezes. Eu desci frustrada. Será que sou eu? E certa vez uma amiga minha, uma pastora muito querida, ela chegou em mim e falou assim: Amanda, nem sempre vai ser sobre você sentir, mas o quanto ele te sentiu. Então, assim, né? eu quero até deixar isso para os ministros que vão nos ouvir, ministros de adoração, não se frustrem. Não é porque nós não vemos que Deus não está fazendo. Mas o nosso papel ali é coração quebrantado, rendição. E Deus vai fazer, independente se a gente viu ou não. Amém. Independente se a gente sentiu ou não. Porque a gente precisa dessa necessidade de sentir. Se eu tô vendo alguém chorando, é porque a presença do Senhor tá aqui, né? É o Tomé. Então, assim, vamos enfrentar momentos densos. Vai ter dia que vai ser guerra. Mas vai ter dias que vai ser céu aberto. E os ministros precisam estar atentos ao ambiente. Constantes. E algo muito, muito legal também é não só o ministro da noite, mas a equipe que está junto com eles. A responsabilidade não é só do ministro. A responsabilidade é do time da noite, do time daquele dia. Tá conectado. Exatamente. Mundo, o ministro é só o porta-voz. Mas todos têm que estar conectados. Amanda, tu me lembrou de uma palavra de Davi, que Davi fala, né? O Senhor prepara minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Exatamente. Né? Então, uma pessoa que está ali ministrando está sendo preparado para uma guerra espiritual, né? Tá lutando contra os espíritos, né? Através da adoração. É que é um jogo de futebol, né, pastor? O jogo de futebol nada mais é do que um time contra o outro. Ambos, 12 pessoas se juntam para fazer gol, para ganhar um jogo. Qual que é o jogo do louvor, né? Se eu posso trazer essas palavras. É atrair a presença do Senhor. E se todos do time não ter essa comunhão, essa unidade de coração, unidade de espírito, isso não vai fluir.
Entende? Então, assim, algo que eu acho muito bacana também, que eu tenho orado muito nos momentos de oração com o Senhor, eu falo, Pai, gera em nós unidade de coração. Porque quando Ele gera unidade de coração entre nós, uns com os outros, o amor fraternal de fato, o verdadeiro, isso gera unidade de espírito. E juntos, numa só voz, num só propósito, numa só missão e motivação correta, nós elevamos as nossas vozes ao Senhor. Sobre isso que a Amanda está falando, é um assunto também delicado, porque às vezes a gente se depara, né, com amigos, pessoas, que a gente vê assim, que a pessoa, o que eu vou dizer, delicado o assunto, mas é verdade. Mas a pessoa, ela tem realmente levado, não julgando especificamente um ou outro, mas tem levado o momento de adoração como uma performance e totalmente a vida espiritual da pessoa está apagada, no sentido de, cara, a unidade na hora que está louvando não é a mesma coisa, e você vê que tem uma coisa travada. E aí entra os dois jeitos que assim o Espírito Santo ele pode ainda assim alcançar. Misericórdia. Pela misericórdia dele aconteceu o sobrenatural, porque tinha lá um justo. Um Jonas que tava indo pro caminho errado e tipo assim, cara, tava travando e tava regaçando com tudo assim, não querendo jogar a culpa no fulano que não tá... Sim. Mas dá pra entender que é um time, não é uma pessoa. E aí a pessoa não leva a vida de consagração e leva aquilo lá como uma coisa banalizada, banaliza o espiritual. Cara, se você tá servindo a Deus, se você tá no momento assim se você tá louvando no altar da igreja, primeiro, temor. Segundo, assim, cara, leva uma vida de santidade. Você não tá em qualquer lugar, não é uma casa de show. Exato. E você, assim, tem que ter essa sensibilidade de que não é cara, é realmente o todo. Você tá fazendo parte daquilo e tem um peso de responsabilidade muito grande sobre a sua vida. E última coisa em relação a esse ponto que eu penso assim Deu branco. Ai, cara. Gente, ore por nós, pela nossa memória. Eu ia falar sobre o altar é santo, né? Exato. Sim. Exato. E tudo começa no secreto, cara. Eu tenho um Sim. pastor que eu acompanho muito, que eu gosto, e ele fala muito sobre isso, assim, sobre a intimidade. Intimidade é gerada no secreto, Sim. né? Então não tem como gerar intimidade em cima do altar. Ele até fala que, ele diz assim, se eu tô com a minha esposa, o momento de intimidade eu tenho no meu quarto com ela. Agora, se eu tivesse com plateia, não é intimidade, é pornografia. Então tem muita gente que só tem esse momento em cima do altar. Tipo uma oração, uma adoração. E ele não tira um tempo para dentro do quarto dele, ele louvar como se tivesse uma multidão, né? Louvando para aquela multidão, mas só ele e Deus ali no quarto, né? Eu lembrei que eu ia falar. Fala aí. Era só assim, fechamento, perdão. Mas até é bom que o Espírito Santo tá falando que uma coisa vai linkando com a outra. Que assim, a questão da pessoa tá lá também por ela. Cara, a gente sabe, a gente tem discernimento das coisas espirituais, a gente sabe que é uma guerra espiritual. Se a pessoa tá já abrindo legalidade numa frente de uma guerra, cara, o contra-ataque sobre essa pessoa é terrível. E aí muitas vezes aí ela pega e se frustra com Deus, com o ministério, com isso e aquilo, mas ela estava numa posição que ela não deveria estar, né, antes de estar consertada, digamos assim, acho que é uma palavra, né, com Deus, assim, reconciliada, né, nessa questão. E assim, depender da graça é muito melhor do que depender da misericórdia. Verdade. Uau. Eita. E aí foi forte, hein? Depender da graça é muito melhor do que depender da misericórdia. É forte isso aí, hein, Dani? Exatamente. Meu Deus. Uau, Dani. Tá vendo, ó? Muito bom. Muito bom, gente. Nossa. Bom, acho que, meu Deus, falamos bastante aqui e fui... Cara, eu senti demais a presença de Deus, assim, porque ver o quanto, né, vocês têm feito, né, a diferença e através da intimidade, da busca, da seriedade, né, de entender que
vocês não são um artista, né? Mas são pessoas. Eu gostei muito que a Amanda falou isso assim, ó. Não, a gente é profeta. Cara, a gente é profeta, nós não somos adoradores, nós somos profetas, nós somos músicos, né? São profetas, adoradores, profetas, pessoas que estão ali para profetizar. E, cara, o apóstolo falou algo ontem no nosso discipulado e foi muito interessante. Ele falou assim que como que a cura acontece? Primeiro, precisa ter alguém que profetize essa cura. Precisa ter alguém que creia que vai acontecer. E aí vai acontecer a cura, vai acontecer a libertação, vai acontecer. Por quê? Porque ele crê, porque a gente crê que vocês sobem ali, não sobem ali para fazer um show, para fazer algo lindo, maravilhoso. Não, sobem ali para profetizar. E então vai acontecer. Óbvio que tem pessoas que não creem e não vão receber. Infelizmente é assim. Mas aqueles que creem vão receber a cura, vai receber a libertação. Então é isso que nós precisamos entender, né? Você que está aí nos assistindo, adoração profética é exatamente isso. É ter pessoas que profetizam em cima do altar e pessoas que estão dispostas a serem curadas, serem transformadas, fazer a nossa parte, vamos dizer assim, né? Profetizar, né? Sobre os vales. Os ossos secos, né? Então, ó, queria, Amanda, começar aqui pela Amanda, né? Única mulher da mesa agora, a Karina saiu. Fala aí, Amanda, as considerações finais, assim, o que tu hoje, o que tu deixaria de conselho para a igreja, para os músicos, profetas, né? E assim, para o povo mesmo. Então, para a igreja, para os adoradores e para a igreja no todo. Bom, vamos lá. Nossa, que responsa. Pastor, para a igreja, eu acredito que a consideração final aqui é uma questão de consciência. Igreja, entendam diante de quem vocês estão, né? Entendam a seriedade, entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, de que o culto não é para nós, o culto é para Ele. O culto não é para a gente receber, mas o culto é para a gente entregar, né? Quando eu entendo a respeito de adoração genuína, eu vou entender de que a partir do momento que eu abro o meu olho, o culto já começou, porque o véu foi rasgado. Uau, e tudo que eu faço é adoração. Então, quando nós chegamos no culto, já é o fim do dia, o culto não começa ali, mas o culto já começou a partir do momento que o sol apareceu, o culto começou ali. Então eu entendo que o final do culto é gratidão, é rendição, é entrega. Então que os nossos corações... acabei de lembrar aqui Romanos 8,18, vai dizer, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada, né? Aí começa a destrinchar a palavra dizendo que a natureza geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos. Meu Deus! Então, eu quero deixar para a igreja no momento, sejam parte dessa porcentagem que participará da manifestação dos filhos de Deus. Eu quero fazer parte disso. E para os músicos, para os ministros de adoração, ministrem ao coração do Senhor. Ministrem ao Senhor. Adoração vertical, músicas cristocêntricas. Não busquem ser influentes, mas busquem, como que eu posso dizer? Não importa se o nosso nome é conhecido ou não, o que importa é se o nosso nome é conhecido no céu. Glória a Deus. Eu quero chegar lá no céu e o Senhor olhar para mim e falar, Amanda, você, todo esse tempo que você esteve na terra, você me adorou de todo o coração. E que o Senhor nos choque hoje, sabe? Porque eu não quero no dia final ir com o meu violão. Quando Jesus voltar, eu não quero descer com o meu violãozinho na mão. Eu não quero ir para o inferno com o microfone na mão. Mas eu quero subir, sabe? Eu quero fazer parte da igreja que vai subir, que vai adorar ao Senhor juntamente com os anjos. Então, assim, ministros, adorem ao Senhor.
adorem ao coração dele e não as pessoas. Se livrem do... Hebreus vai falar sobre o embaraço, né? O apóstolo Paulo, se livrem de todo o embaraço e o pecado que assedia. Então, se livrem. Muitas vezes, isso aqui nos rouba. Eu tô falando demais, gente, não, desculpa. pode falar, tá? Eu aqui, nossa, tá bom demais. As redes sociais, às vezes, nos roubam, né? Então, como eu falei aqui recentemente, a geração dos colecionadores de agenda. Não, ministros do Senhor, não sejam colecionadores de agenda, mas ministrem ao coração de um só, para a audiência de um, não para a audiência das pessoas. Uau, forte, hein? Glória a Deus. Paulinho aí. Fala aí, Paulinho. Bom, acho que, tipo, englobando todos, assim, de modo geral, acredito que a adoração não é só música, mas é uma vivência, sabe? São ações, sabe? Que sejamos intencionais no nosso dia a dia, em tudo que fizermos, sabe? Igual tem atos proféticos, você se move por algo, você tem alguma ação, é uma adoração, tipo assim, uma vida de adoração, sabe? Através das suas ações, das suas falas, sabe? Da sua visão de mundo realmente, porque você se move através de uma visão que você tem do mundo, e quando você tem uma visão ajustada com a do Senhor, você se move conforme Ele quer que você se move, sabe? Então, tipo assim, realmente você viver uma vida de constante adoração com suas atitudes, sabe? Não só com a música, assim. Então, acredito que vai muito, muito além do que só, tipo, música, mas são ações. Então, que sejamos intencionais nisso, sabe? Que a nossa vida seja sacrifício de aroma, incenso suave a Deus, sabe? Amém. Glória a Deus, mano. É isso aí. Agora o Dani Vale, pastorzão, Dani. Eu ainda não acostumei, mas nem um pouco. Eu acho assim, especificamente para os adoradores mesmo, assim, tirem do coração toda comparação. Quando você sobe lá em cima, arranca, mas assim, joga fora mesmo. Todo padrão de isso é certo ou isso é errado, ou eu talvez não seja bom o suficiente, ou eu acho que eu sou bom demais. Tudo que é relacionado à comparação em cima do altar é complicado. Já joga, já se desfaz, isso de imediato. Segundo, em relação a gente ter uma motivação de que, se Jesus realmente estiver voltando agora, se essa for a última adoração, eu estou dando especificamente o exemplo em cima do altar, mas é claro que isso pode ser relacionado a qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida como uma expressão de adoração. Mas assim, se Jesus realmente voltar agora, isso que eu acabei de fazer, isso agradou o coração de Deus? 2, será que eu dei o meu melhor? E aí, a gente realmente não ser movido por essas questões assim de gosto, não gosto. Cara, é pra Deus, isso aí não... tipo assim, sabe? Eu acho que é mais isso. Em relação às outras pessoas que estão ouvindo, talvez tem cristão, tem não cristão, quem pode estar ouvindo. Gente, se abra mesmo o Espírito Santo, porque o que ele tem para oferecer é sempre muito maior do que o que a gente pode imaginar. Amém, glória a Deus. Nossa, que tremendo, assim. Gente, eu fiquei bem impactado, assim, nossa, a presença de Deus muito real, assim, na vida de vocês. Tô muito feliz com a Amanda, com o Paulinho aqui, com o Dani, que aceitaram, né, representando aqui a banda nível 4, né, não é banda, desculpa, o Ministério de Louvor nível 4, né, e o que é legal, assim, que, né, não existe só uma placa, né. Exato. Eu acho que isso também, sabe, a minha consideração final, né, seria isso, assim, por isso até o nome é Unidos pelo Reino, né? Nós servimos um reino, exato, né? E glória a Deus pelas igrejas, pelos ministérios, né? Eu agradeço muito a Restaurar, é uma igreja muito relevante na nossa cidade, né? Restaurar faz um trabalho maravilhoso,
eu já tive a oportunidade de ajudar eles lá no Semear, né? A gente já teve uma oportunidade de servir junto. E eu acho que isso é ser igreja, sabe? Nós somos igreja quando a gente entende que realmente, cara, beleza, meu ministério é top, é legal, sirvo lá, tenho que ser fiel lá onde é o meu ministério mesmo, mas a gente tem que entender que, cara, a gente só vai ser igreja quando a gente tá junto. Exatamente. Quando a gente realmente entende que a gente precisa estar junto, né? Por mais relevante que seja a igreja, ela precisa estar junto para ser igreja. Né? O ministério pode ser relevante, mas se ela não andar junto com alguém, ela não se torna uma igreja. Né? O nível 4, realmente nós levantamos essa bandeira de unidade. Né? Cada um é de uma igreja, e tanto é que nós servimos uns aos outros. Às vezes tem semana que eu estou na igreja do Paulinho, tem semana que o Dani está lá. Esse sábado agora nós estaremos, né, no Avivamento Pleno. Então, assim, é um intercâmbio, né? Aquilo que eu posso derramar, isso é unidade, isso é o reino do Senhor, né? Lá não vai ter placa, não vai, mas vai ter os filhos, né? Glória a Deus. Gente, espero que vocês, né, tenham sido edificados mesmo através dessa palavra, que a presença do Espírito Santo seja real, que vocês possam sentir o que a gente tentou aqui transmitir, que é a presença do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, a importância da intimidade, a importância da adoração, a importância de servir, como o Dani botou aqui, com excelência, mas na medida que você pode. A medida que você pode é excelente se você fizer o seu melhor, né? Não é o melhor, um padrão de melhor, mas o melhor que você pode fazer. Então, que você possa ter sido impactado, tocado, né? Curte esse vídeo, compartilha, né? Para que o maior número de pessoas possam ser alcançados. A Amanda, o Dani, né? O Paulinho, creio que vai ser o primeiro de muitos podcasts. Amém. Espero que, né, muitas portas se abram na vida de vocês. Amém, eu recebo. Não só um podcast, mas também, né, que vocês possam ser levados e conduzidos a lugares onde o Espírito Santo possa levar mesmo para vocês derramar tudo isso que vocês carregam. E eu creio que não é pouco que vocês carregam. Então, que Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. A gente que agradece, pastor. Obrigado, ainda mais por abrir esse caminho nas nossas vidas, glória por a essa Deus. semente que vocês estão plantando aqui hoje em nós. Obrigada, viu, pastor? É uma honra muito significativo e precioso esse momento aqui. Eu creio que é algo que o Senhor semeou em nós aqui através da vida de vocês, e que vocês escolham isso em nome de Jesus. Obrigado. Então, para finalizar, eu achei que vocês iam trazer o louvor. Canta aí o louvor, Amanda, o Dani, que é o nível 4. Canta aí, gente, capelinha. A gente pega a capela mesmo. Não deixarás os meus pés vacilarem, não deixarás os meus pés tropeçarem, não deixarás os meus pés vacilarem. Aquele que não dorme é aquele que me guarda. Glória a Deus. Puxei num tom totalmente aleatório. Meu Deus. Não, eu que não sabia meu martinho, vamos, bora. Gente, ó. É isso aí. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. E ó, até a próxima, Até se a Deus próxima. quiser. Muito obrigada. Amém. Obrigadão E ó, mesmo, fica obrigado, ligadinho. Valeu, Ed. Sábado, nível 4. E Avivamento pleno. segue aí a Amanda, segue o Paulinho, segue o Dani aqui. Pra vocês ficarem ligadinhos. Segue também, né? Tem o perfil Isso, do nível 4. Instagram, Ministério Instagram. Nível 4. Amém, galera? Então, ó, beijo no coração. abençoe, gente. Deus Beijo, abençoe. Deus abençoe.